Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as minhas leituras realizadas agora no mês de agosto e também vou fazer um TBR, mostrar as leituras que eu pretendo fazer agora aqui nesse mês de setembro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe aqui comigo. Bom, mas antes de fato, mostrar aqui as minhas belezuras, eu peço para que vocês, caso se interesse por algum desses exemplares, que você adquira pelo meu link. Comprando pelo meu link, isso me ajuda, a me dar mais estímulo aqui de poder continuar a criar esse tipo de conteúdo e também não vai acrescentar em nada no valor final da sua compra. Combinado? Então, sem mais delongas, um pouquinho mais de delongas, eu tô um pouco resfriada, como vocês podem ver, minha voz tá um pouquinho fanha. Então espero que isso não incomode vocês. Então talvez eu espirre aqui no meio do vídeo, mas claro, que eu vou cortar o vídeo para vocês não precisarem, ver eu espirrando, ok? Bom, a primeira leitura, que eu fiz no mês de agosto foi esse daqui, ó, Em Busca de Cinderela, Em Busca de Perfeição. Em Busca da Perfeição. Primeiramente, eu fui lesada quando eu peguei aqui esse livro, porque eu pensei que isso aqui era um livro só, com uma história, mas não. Isso aqui é um livro com 2 contos. Em Busca de Cinderela e Em Busca da Perfeição são contos separados, e eu não tinha me atentado a isso, tá? Já começou daí. E eu só vim perceber isso depois que entrou, no segundo conto. Depois, quando eu abri, aí tinha assim, Em Busca da Perfeição. Aí eu, oxente, como assim? Aí depois eu me liguei, nossa, são 2 histórias aqui dentro. Já não gostei daí, Primeiro que eu não gosto muito de livro de conto. E segundo, porque eu não estava esperando, Beleza, mas isso aí já foi problema meu, falta de informação. Segundo, Em Busca da Cinderela, ele é um conto bastante adolescente, Então, como eu até falei um pouquinho no TBR do vídeo passado, eu vou até colocar aqui linkado, esse livro aqui, ele faz parte, de uma série de 3 livros, chamado Hopeless, que ele é o terceiro, que o primeiro Sem Esperança, aí tem o Caso Perdido e tem esse daqui. Então conta a história, a história central de um casal, o menino chamado Daniel e a menina chamada Six. Então conta a história deles, No comecinho do livro eles se encontram, Eles têm um romancezinho ali, só que eles se separam, E depois de um tempo eles se reencontram. Então, o livro ele conta mais essa parte de quando eles se reencontram, na história deles e tal. Aí vai se esticando aí o romance deles. Eu achei o romance muito adolescente, é muito bobinho, assim, tal. Não sei, não gostei muito. Se bem que a menina, a Six, ela é mais madura. Mas o rapaz, nossa, ele é muito meloso, ele chega a ser chato algumas vezes, fica em cima dela o tempo todo, atrás dela, enfim. Ele é sufocante. Eu achei ele sufocante. Então, já me incomodei por conta disso. E outra coisa também que eu não gostei aqui desse livro, que no finalzinho, acho que nas últimas páginas, acontece o plot, Enfim, tem ali aquela situação que você fica, nossa, no fundo, já estava esperando que isso ia acontecer. Nos outros 2 livros também acontece uma problemática. E como eles são amigos, Então são 2 casais, Aqui é Six, como eu falei, Six e Daniel. E o outro casal é Sky e Holder. Então eles 4 são amigos. Então no livro 1 e 2, acontece algo com Sky e com Holder, Que até então, até aqui nesse conto, Six e Daniel não sabem, o que aconteceu com eles nessas 2 outras histórias. Aí no finalzinho aqui desse livro, a bomba história, vamos dizer assim. Aí Six e Daniel contam o que aconteceu com eles, e Sky e Holder também contam o que aconteceu. Só que quando eles contam aí, nossa, tal, que trash, só que fica nisso, sabe? É uma revelação, assim, gente, bombástica, sério mesmo, são coisas assim, nossa, bombástica, e eles tratam assim, pelo menos a autora não discorre bem, sabe, sobre esse acontecimento, assim, por eles ser tão amigos assim, deveria ter tido um diálogo a mais sobre a história, mas que não teve. Beleza, encerrou aí. Não gostei muito do conto, não que ele seja ruim, ele é bom, muita gente gosta, então assim, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não gostou, juro a vocês, se você for lá no Scooby, todo mundo gosta, se você for nas avaliações da Amazon, todo mundo gosta, só eu que não gostei, então o problema talvez esteja comigo, Beleza. Agora sobre o segundo conto, Em Busca da Perfeição. Eu vou ler para vocês aqui, vocês vão entender. Aqui, até marquei aqui, marca páginas e tal. Em Busca da Perfeição. Aí, vem aqui. Nota para o leitor.
Este conto baseia-se em personagens de Em Busca de Cinderela. Todas as suas imperfeições. Todas as suas imperfeições, pessoal, é um outro livro que eu não li. E que eu não sabia que eu precisava ler todas as suas imperfeições para poder entender essa história aqui do Em Busca da Perfeição. A história vai fazer mais sentido após a leitura de ambos romances, que são unidos por esse conto. Obrigado e boa leitura. Resumindo, quando eu cheguei aqui, eu disse assim... Aí quer dizer que para eu poder ler o Em Busca da Perfeição, eu precisaria ler todas as suas imperfeições. E que eu não tenho esse livro, que eu nem sabia que existia. Então, desse livro aqui, eu só li o primeiro conto. Porém, eu já comprei esse Em Busca... todas as suas imperfeições, eu já comprei. Eu vou ler agora nesse mês de setembro. Mas eu fiquei puta com isso, tá? Que eu não tava esperando, que eu não ia poder ler o livro, porque eu não tinha outro que fazia um complemento. Enfim, é sobre isso. Vamos pro próximo? Bora lá. Próximo. 50 Tons de Cinza. Então, estava na minha TBR de agosto, né? Eu leio aqui, esse livro aqui, 50 Tons de Cinza. Então, acredito que muita gente aí já conhece sobre esse livro. Esse livro aqui é um livro, tem até aqui atrás, conteúdo adulto. Então, ele é um livro de romance, porém que explora conteúdos adultos, né? Então, tem lá conteúdos quentes, né? Vamos dizer assim. Bom, esse livro aqui, ele conta a história, né, de um casal. A menina é chamada Anastasia, ou então chamada Diana, né? E o rapaz chamado de Christian Grey. Bem clichê, gente. Esse livro aqui ele é muito clichê. Tem um rapaz, né, que é o Christian, que ele é um CEO, ele é riquíssimo, tal, dono de tudo, tem dinheiro pra comprar o mundo. E ela é pobre, mas ela não é uma pobre miserável, é uma pobrezinha, tá? No comecinho, logo nas primeiras páginas, Christian, ele vai fazer uma palestra, tá? Vai falar um pouquinho lá sobre a história dele nessa formatura, tá, dela. Só que a amiga dela, porque ela divide o apartamento com uma amiga, né? O nome da amiga dela é Kate. A amiga dela foi convocada, vamos dizer assim, né, para fazer uma entrevista com o Christian. Kate fica doente, fica gripada assim como eu, e não pode participar dessa entrevista. Aí pede pra ela, Ana, tu pode ir lá, né, fazer essa entrevista e tal, tá aqui, eu vou te dar o script. Até que já tem as perguntas e tal, aí tu só faz aquelas perguntas que eu coloquei aqui no script que vai dar certo. Aí ela, não, beleza, eu vou. Aí aquela coisa, né, pessoal, ela vai, aí se apaixona por ele se apaixona por ela. Daí, é o desenrolar da história. Enfim, aí também tem o irmão de Kate que entra na história, tem a mãe dela, enfim, tem um monte de personagens, tá? Tem um monte de gente aqui nessa história. Porém, tanto nesse livro como nos outros dois, que são 3 livros, tá? É uma trilogia, tudo é muito entrado na história dos dois, tá bom? E o objetivo desse livro aqui, como é um conteúdo adulto, é de ter muitas cenas picantes, né? E é o que não falta, tá? Então, se você gosta de livro assim, de conteúdo adulto, esse livro aqui tem muita parte que fala sobre, enfim, que detalha, que vai a fundo, é pra você. Agora, se você não gosta de livros assim, se você prefere livros de romance mais leves, romance mesmo, romance amorzinho, eu não recomendo que você leia esse livro, tá bom? Eu vi também muitas resenhas lá no Scoob, até no YouTube também e tal. As pessoas falando que a escrita da autora era fraca. Ai, que ela era muito boba, que o romance era bobo. Gente, a intenção realmente é essa, que não é um livro para você pensar, não é um livro para você filosofar, tirar insights, não. É um livro de romance que o foco é o hot. Então, assim, você não tem muito o que esperar desse livro. Porém, gente, eu gostei demais do livro. Nossa senhora, eu gostei demais do casal. Eu realmente me envolvi na história. E me envolvi tanto que nesse mês de agosto eu li os 3 livros. Eu não estava preparada. Você pode ver, né, na minha TBR do mês de agosto, que eu queria ler só ele que estava na minha lista, mas eu li os outros 2, tá? Eu não vou detalhar muito sobre a história, porque os 3 livros, tá? Pra falar, os 3 livros, ele fala o quê? Ele fala sobre a história dos 2, tá? De Christian e de Ana. Então, assim, acontece uma coisa ou outra, assim, pra dar uma... Como eu posso falar? Pra dar um corpo, vamos dizer assim, para a história, mas no final é a história deles. Esse livro, apesar de ser um romance, e é um romance erótico, ele tem também uma problemática, tá? Por quê? Porque o Christian, vou pegar aqui os outros 2, tá? O Christian, ele é um homem louco. Ele é um homem louco no sentido assim, ele é problemático. Ele tem alguns, como eu posso falar assim, ele tem alguns traumas de infância. Então, esses traumas de infância meio que fez ele ser e ter gostos um pouco peculiares. Tá bom? Então, esses gostos peculiares dele, esse jeito dele, tal, ele é muito autoritário, sabe? Ele é muito ciumento, ele é muito mandão, etc. Essa característica dele é proveniente de uma infância difícil que ele teve, tá? Então, o livro também vai estar explicando sobre isso, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui os outros 2 exemplares, né? O que é os 50 tons mais escuros, que é o segundo,
e o 50 Tons de Liberdade, que é o terceiro. Aí você pode perguntar assim, Cami, mas os 2 livros, eles estão fechados, como é que tu leu? Gente, eu geralmente leio pelo Kindle. Quando o livro, assim, ele é muito pesado e grosso, gente, que tem muitas páginas, tá? Cada um desses livros aqui tem aproximadamente 500 páginas. Então, assim, ele é um pouquinho pesado para você ficar lendo. Então, esse daqui, né, eu li ele físico, tá? Eu abri, li tudinho, tanto é que ele tá um pouquinho até amassado aqui, ó, tá vendo? E os outros 2 eu li no Kindle. Então eu tenho eles, mas foi lido no Kindle. O probleminha desse livro é que os diálogos são muito básicos. Não tem um diálogo muito construído, sabe? Assim, sobre quando eles estão brigando ou quando eles estão, enfim, de boa e tal. Não tem um diálogo que você fica, nossa, não tem, tá? É um diálogo bem básico. Outra coisa também, esse livro, ele não tem plot. Ele não tem assim, nossa, um plot, aconteceu uma coisa que eu não estava esperando. Não tem. É um livro realmente muito básico mesmo, assim. É romance, aí tem um conteúdo quente ali dentro. E é isso. Bem clichêzinho, namoro, se apaixona, casamento, filhos, etc. É isso, tá? Não espere muita coisa, não. Nesse mês também de agosto, eu assisti os 3 filmes. E eu posso confessar pra vocês que eu fiquei com vergonha alheia do filme. Gente, se você assistir o filme e ler o livro, você vai ver que tem muitas coisas diferentes entre os 2. O livro é muito melhor do que o filme. O filme, ele parece que ele pega pedaços, assim, cortes do livro, ele vai emendando, assim, juntando, e não tem meio que uma conexão entre as partes. Foi isso que eu senti quando eu assisti. Eu achei muito, sei lá, parece um vlog. Várias cenas, assim, coisa que o livro, ele explica. O livro, ele é muito bom, o livro. O livro de verdade é bom. Apesar de ser muito clichê, muito, sabe? Não tem, é bem clichê mesmo, assim. Aquele romance bem clichê de um CEO que se apaixona por uma mulher mais pobre, aí quer bancar ela de tudo. Não sei o quê. É bem isso. Mas é muito bom a escrita da autora, muito bom mesmo. E eu, na verdade, tava precisando de um livrinho assim mais básico, né? Porque geralmente eu leio livros um pouco conflitantes, livros que eu tenho que pensar muito. Mas esse aqui não, esse aqui é top. Ok, mas chega de falar da trilogia 50 Tons, então super recomendo, se você quiser ler, é bom. Próximo livro, né, que eu li foi A Casa do Penhasco. Então, A Casa do Penhasco é mais um livro da Agatha Christie que eu leio. Eu acredito que esse é o 7º livro de Agatha que eu leio, e por incrível que pareça, foi o que eu menos gostei. É mais um livro de suspense policial, tá bom? Essa é a regra, tá, dos livros de Agatha Christie. Mas esse livro aqui eu achei muito mirabolante, assim, sabe? Eu não gostei, tá? De como foi levada assim, a história pra chegar em quem matou. Sempre tem uma morte, tá, gente? Já pra deixar claro, sempre tem uma morte nos livros dela, pra descobrir, né, quem foi que matou. Mas pra falar um pouquinho, né, sobre aqui a história, Hercule Poirot, ou Poirot, né? Ele é um detetive, que inclusive ele aparece também no outro livro, que é O Assassinato do Expresso do Oriente, que é o livro que eu mais gosto. Então, ele aqui nesse livro, ele tá meio que se aposentando, tá? Então ele tá deixando aí de trabalhar, né, com investigações. E quando ele tá conversando com um amigo dele, né, aí ele fala, eu não quero mais trabalhar com isso, já tô me aposentando, já tô velho, já tá bom, já brilhei muito e agora é a hora de eu parar. Então nessa conversa, aparece uma mulher. Ele cai, na verdade ele tropeça, aí a mulher que tava passando ali vai e ajuda ele. Aí ele pega o chapéu dela e vê que o chapéu dela... É o chapéu? É. O chapéu dela tem uma marca de... como se fosse uma bala, mesmo um tiro. Aí ele fica pensando, nossa, né, foi uma bala perdida, o que foi que aconteceu? Aí ela meio que comenta, né, que ela passou de morrer 3 vezes. Ela conta algumas situações, né, que aconteceram e tal. E meio como se ela estivesse achando que alguém queria matar ela. E pronto. Aí só disso ele se interessa. Aí você pode falar, Cami, mas ele não falou que tinha se aposentado? De fato, ele tinha se aposentado. Só que ele meio que tem um interesse físico por ela. Aí ele vai e tenta ajudar. E o livro é A Casa do Penhasco, porque a casa que ela vive fica perto de um penhasco, né, como o nome já diz. Pronto, aí o desenrolar da história é esse. Aí vai acontecendo também algumas situações, outras situações, né, que também coloca a vida dela em risco, e ele fica tentando saber quem é que tá fazendo isso. Aí no final, não vou contar o final, né, acontece, enfim. Os livros de Agatha Christie geralmente tem muita gente, tá? Você tem que conhecer vários personagens que tem, tá bom, dentro do livro, que são os possíveis suspeitos, né, para poder ter aí ou feito o crime ou tentado fazer o crime. O que foi que eu não gostei desse livro? Foi que eu achei muito mirabolante a história. Eu achei muito mirabolante, assim, nada a ver. A pessoa que realmente estava errada ali na história. Não foi só uma pessoa que estava errada, foi outras pessoas também, tal. Enfim, eu achei muito esquisito.
Eu não gostei do desenrolar da história, mas assim, tá um livro que quando você tá com ressaca literária, tá sem conseguir ler nada, é um livro muito bom, porque a escrita de Agatha Christie é uma escrita muito boa. É isso, não posso dizer que não recomendo, né, porque eu leria com certeza e vou comprar outro box pra continuar lendo os livros dela, mas esse daqui foi o que eu menos gostei, A Casa do Penhasco. Próximo livro que eu li, né, no mês de agosto foi esse aqui, ó. Uma Casa no Fundo de um Lago, mais uma casa, né? Eu interrompi, foi um dos livros que eu interrompi. Eu li, gente, até mais ou menos a página 40. Mais ou menos aqui até a página 40. Só que eu tava achando, gente, um livro muito estranho, assim. Eu não tava engajando, eu tava achando a história chata. 40 páginas, ó, para um livro que tem 160 páginas, 40 páginas eu devia já tá animada com o livro, né? Mas não. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no Scooby e fui ver ali as resenhas, né? O pessoal falando. Não tinha uma pessoa falando bem. Aí você pode perguntar, mas não, por que do nada resolveu ler esse livro aqui? Porque, pessoal, esse livro aqui, ele foi escrito pelo autor do Caixa de Pássaros, Bird Box, que é um dos meus livros de terror favorito. Então eu pensei que esse aqui também ia ser de terror, tipo Bird Box. Mas não foi. Foi horrível esse livro aqui. Então eu postei lá no Scooby, né, falando e tal, que tava com dificuldade em ler esse livro aqui. Aí uma pessoa respondeu, ó, fosse tu eu parava, porque é disso pra pior, tá? Não é bom esse livro, você não vai gostar. Pra não perder tempo, eu resolvi parar. Então esse livro aqui eu abandonei. Então, pra falar um pouquinho, né, enfim, até onde eu li, esse livro ele fala sobre um casal, né, mais ou menos um romancezinho, né, um casalzinho de adolescentes, que a menina vai comprar alguma coisa na loja onde ele trabalha, que inclusive é a loja do pai dele, vai comprar lá, aí ele meio que tá afim dela e marca um encontro, chama ela, não, ó, bora passear, vamos, enfim, se conhecer melhor. Meu tio tem uma casa no lago, a gente tem um barco, vamos lá fazer um piquenique? Mais ou menos isso. Ela, bora? Ela topa. Aí eles vão, né? Aí beleza, eles vão pra lá e tal, e no barco, eles entram, vamos supor assim, num lago, e ele vai, ele ou ela? É ele, primeiramente é ele. Ele vai e submerge lá no lago e encontra uma casa lá embaixo, né? Então é meio misturado com fantasia, porque ele passa, sei lá, quantos minutos lá debaixo d'água e vê a casa e entra na casa ali debaixo d'água. Então assim, gente, esquisito mesmo, assim, nada a ver. Então, abandonei. Foi até aí onde eu li. Até então, só ele tinha entrado na água, depois ele sobe, aí tenta chamar ela para entrar também na água, e é isso. Outro livro aqui agora polêmico, tá? Que eu não li, ou, na verdade, que eu interrompi, foi O Desenvolvimento Real de Software. Eu li até a página 128, ele tem 170 páginas, então, nossa, Cami, só faltou 50 páginas para tu ler, porque tu parou. Gente, esse livro aqui, ele é um livro, bom, para quem trabalha, né, com desenvolvimento de software, para ser mais específico, com a linguagem de programação Java, porém, os conceitos dele são conceitos legais, já pode ver que eu grifei várias coisas e tal, que eu gostei de algumas partes, mas o problema desse livro são os exemplos que os autores utilizam para poder exemplificar os conceitos, são exemplos muito complexos, assim, pelo menos para mim. Então ficava chato de eu entender assim o conceito, porque ele colocava assuntos muito, exemplos muito complicados. Então assim, mas no geral o livro, ele traz uns assuntos bons. Então assim, ele fala de TDD, ele fala sobre mock, ele fala sobre algumas arquiteturas de software, fala sobre WebSocket, fala sobre mensageria, muito por cima, tá? Muito por cima. Da mensageria, fala sobre Solid, fala sobre Clean Code, ele fala sobre muitas coisas legais mesmo, bem pertinentes para quem desenvolve com Java, principalmente, né? Mas eu não gostei dos exemplos, então me deixou a leitura muito cansativa. Daí, ficou faltando só 50 páginas para eu terminar de ler, então eu resolvi parar porque eu não estava gostando. Inclusive, eu tenho 2 livros desses, eu tenho outro, e em um momento eu vou sortear outro livro, porque quem sabe, quem não gostou fui eu, mas talvez você goste, tá bom? Então eu vou sortear o outro livro dele que eu tenho aqui. E por último, não menos importante, o último livro que eu li aqui no mês de agosto foi esse livro aqui, ó, Úrsula, da Serena Valentino. Então, eu estou lendo, tá? Esse livro aqui, ele faz parte, vamos dizer assim, de uma série de livros chamado Vilões da Disney. Esse daqui é o Úrsula. Primeiramente, já até falei, né, que eu fui lesada porque, ó, páginas brancas do livro, é o livro versão Pocket. Eu não sabia que era versão Pocket. E comprei ele, enganada. Eu acabei lendo ele no Kindle, tá? Aqui até meu Kindle tá velhinho aqui, coitado, já tá cansado. Então, então também, ó, 50 tons ali no Kindle e ele também, né, Úrsula ali no Kindle. Então, como o nome já diz, né, Úrsula vai contar a história da bruxa
da Pequena Sereia, né? Que é a Úrsula. O livro conta sobre a história dela. Porém, tem algumas coisas nesse livro que eu particularmente gostei. Não foi nada pra mim que atrapalhou a leitura, mas eu vi que muita gente se incomodou. Esse livro, ele não foca, tipo, full, total, na história de Úrsula. Tem muitos personagens secundários aqui nessa história. Diferentemente do livro da Rainha Má, né? A rainha lá da Branca de Neve, que eu li no mês de julho, eu acho, uma coisa assim. Como ele mistura, né? Bota muitos personagens, então nesse livro você vai ver Malévola, você vai ver a Fera da Bela e a Fera, você vai ver as Irmãs Esquisitas, vai ver algumas histórias de outras irmãs de Ariel, né? Então, assim, fala de Ariel, claro, né? Então, esse livro ele não fala só sobre a Úrsula, ou então não é tão focado na história de Úrsula. Aí fica um pouco meio que fora do objetivo que a gente estava esperando do livro, vamos dizer assim. Mas isso, tipo, de forma alguma, foi algo que diminuísse, assim, o valor do livro para mim. Muita gente não gostou por conta disso. Mas, no geral, é isso, tá? Esses livros aqui, tanto esse quanto o outro que eu li, fala sobre a história da vilã, ou do vilão, né? Então, o primeiro que eu li foi A Rainha Má, que fala sobre a vilã da Branca de Neve, que eu gostei bastante e realmente foca mesmo na história dela. E Branca de Neve, assim, aparece muito pouco, assim, né? Bem realmente de plano de fundo. Já no de Úrsula, não. Os outros personagens aparecem muito e meio que abafa a história de Úrsula. Mas ele entrega, tá? Ele conta, assim, a história de Úrsula, como foi que ela virou essa bruxa, né? Enfim, conta a história dela. Enfim, não vou falar pra não dar spoiler, né? Mas é bom, eu recomendo, tá bom? Não sei se você vai gostar muito, né? Porque não foca muito na história dela, né? Pra quem é fã, mas é bom, eu gostei. Então é isso, pessoal. Nesse mês de agosto? Agosto eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabei lendo 8 livros, tá? Alguns desses livros aqui não estavam na minha TBR, então depois vocês assistem aí e vejam aí qual foi os livros que eu li fora da TBR. Então, deixa eu passar aqui pra baixo. E agora, vamos falar dos livros que eu pretendo ler agora no mês de setembro. Vamos começar primeiro por esse livro aqui, ó, Expiração. Na verdade, eu já estou lendo. Eu tô aqui, ó, na página 108, já tô lendo. Livro de ficção científica, livro de contos. Eu fui cheia de expectativa, tá, pra ler esse livro aqui. Porém, eu não estou gostando dos contos. Na verdade, não é dos contos. Eu não tô gostando da escrita do autor. Ele detalha muito algumas coisas que, tipo, no final do livro, no final, né, da moral ali da história, não tem nada a ver, não precisava detalhar tanto para chegar ali naquele ponto final. Então eu já li, eles são 9 contos, eu acho que eu já li 4 já. Deixa eu ver, eu li 1, 2, 3... eu tô no quarto. Então já li 3, tô no quarto conto, na metade do quarto conto. E desses contos, o que eu gostei, assim, mais ou menos foi o primeiro. Os outros 3, assim, enfim, não tô gostando. Mas vamos ver. Espero não abandonar, por favor, que eu já abandonei 2 livros já no mês passado. Espero não abandonar e terminar essa leitura desse livro. Mas eu não tô gostando muito, não. É de ficção científica, meio parecido com Black Mirror. Meio nesse cenário assim, mas eu não tô gostando, não. Enfim, agora o próximo livro que eu vou ler, assim que eu terminar esse livro aqui, correndo, será esse daqui, ó, O Conto de Aya. Por que eu vou ler esse livro aqui? Também é uma distopia, não é uma ficção... É distopia com ficção científica, vamos dizer assim, e eu adoro distopia, assim, esses mundos loucos, assim, que deixam a gente pensando, será que vai acontecer um dia? Será que isso pode ser verdade? Então, eu gosto bastante, tá, de distopia. E esse livro aqui é uma distopia, inclusive ele é uma série, né? Hoje tá passando na Paramount. E minha mãe é super fã dessa série, né? Então, antes de começar a assistir a série, né? Porque tem 5 temporadas, vai lançar a 6ª, eu vou ler o livro. Se eu gostar do livro, eu vou assistir a adaptação, né? A série. Fala sobre um mundo, né? Distópico, onde mulheres, elas são meio que aprisionadas para poder gerar filhos, meio que uma aldeia que eles vivem ali, baseada ali em cima de uma religião. E se eu não me engano, as mulheres não podem ter filhos e vão atrás aqui, ó, dessas aias, né, que são essas mulheres, para poder fazer essa mulher ter filho. Mais ou menos isso, eu não sei muito dessa história, porque minha mãe que assiste e tal, então vamos ver. Eu vou ler esse mês e vamos ver se vai ser bom mesmo. E ele tá aqui, ó, Todas as Suas Imperfeições, tá aqui, de Colin Hoover. Então eu vou ler aqui esse bendito de Todas as Suas Imperfeições para poder voltar e ler o Em Busca da Perfeição, né, que tá aqui, aquele outro conto bendito que acabou com a minha expectativa. Então, esse livro aqui, pelo pouco que eu sei dele, ele vai contar um pouquinho ali da história de outros personagens que faz parte do Hopeless. Vai estar aqui. Então, vou ter que ler
esse romance para poder entrar lá no conto. Então é só isso que eu sei falar sobre esse livro, porque eu não leio, né, que é sinopse, como eu já falei para vocês, e realmente só estou lendo ele porque eu preciso para poder terminar o Em Busca da Cinderela e Em Busca da Perfeição, né? É isso. Próximo livro que eu vou ler, mais um livro, né, que é um livro técnico, que é aqui, ó, Como Mentir com Estatística. E, como o nome já diz, né, ele é um livro que ele vai falar sobre estatística, né, e como nós podemos utilizar a estatística para poder mentir, né. Então, que a gente fala, contra fatos, não argumentos, né, de acordo com as estatísticas e tal, a gente tem como embasar, né, ali alguma teoria. Mas não é assim. Então esse livro aqui ele ensina, ou então mostra como podemos mentir com estatística. E o legal dele é porque ele é ilustrado. Ó, ele é ilustradinho, tá? Então, em algumas páginas ele tem aqui, ó, ilustraçõezinhas e tal. E é legal, né? É gostoso de ler. Eu acho que eu vou ler rápido esse livro aqui. Ele é curtinho, ó, como ele é fininho. Então, se eu gostar, eu falo pra vocês. O próximo livro que eu pretendo ler nesse mês de setembro é O Morro dos Ventos Uivantes, né, de Emily Bront. Acho que é assim que fala. Esse livro aqui ele é um clássico, né, um clássico da literatura. Eu nunca li esse livro, eu não sei da história que se passa nesse livro aqui. Eu só sei que ele é meio que um romance. É como se ele fosse assim, meio falando sobre vingança, meio falando algumas coisas sombrias, assim. Então é mais ou menos sobre isso. É uma indicação de uma amiga, que o nome da minha amiga é Caterine, e o nome dela é inspirado na personagem desse livro aqui. Então, eu vou ler mais por conta dela, e muita gente fala que é o livro favorito da vida, que adora esse livro, então eu vou dar uma chance, e pretendo ler agora em setembro O Morro dos Ventos Uivantes. E por último, tá, não menos importante, eu pretendo ler esse livro aqui, ó, Uma Mulher na Escuridão, de Charlie Donlia. Esse autor, né, Charlie Donlia, ele é o autor daquele livro A Garota do Lago. A Garota do Lago? Acho que é isso, A Garota do Lago. E eu gostei bastante da Garota do Lago. Algumas pessoas não gostam da Garota do Lago, porque de fato tem ali algumas pontas soltas, vamos dizer assim, mas que eu não acho que por conta dessas pontas soltas o livro ficou ruim, né? Que tem gente também que, meu Deus do céu, enfim, é muito exigente, vamos dizer, né? Como se eu não fosse, mas tudo bem. Aí, como eu gostei bastante da Garota do Lago, eu também quero ler, né, outras obras dele. E eu vi que essa Uma Mulher na Escuridão é um dos livros dele que as pessoas também gostam bastante. Aí eu resolvi ler. Assim como a Garota do Lago e esse daqui, é um livro de suspense, né? Enfim, envolve uma mulher, né, Uma Mulher na Escuridão, e vai contando aqui a história. Mas é um livro que lhe pega muito. Então, assim, uma coisa que me marcou muito na Garota do Lago é que ao final de cada capítulo, eu ficava com vontade de ler o outro. Então, eu li esse livro, A Garota do Lago, acho que em 2 dias. Eu passei a madrugada lendo ele. Porque ele é muito assim, quando vai terminando um capítulo, aí acontece alguma coisa. Aí você fica, não, só mais um capítulo, que tem isso aqui. Aí quando você vai terminando o outro capítulo, aí acontece alguma coisa. Você fica, não, peraí, só mais um. E daqui a pouco passou, dá 3 horas da manhã, e você tá deitado ainda lendo esse livro. Espero que Uma Mulher na Escuridão seja do mesmo jeito, tá? Porque eu gostei muito da Garota do Lago. Bom, então, ó, eu pretendo ler, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros agora, né, em setembro. E o último conto, né, lá de Colin Hoover, que é Em Busca da Perfeição, né, que ficou faltando. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram das minhas leituras? Eu sei que eu me delonguei muito aqui, né, nesse vídeo, mas eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, caso você se interesse por algum desses livros aqui que eu falei, o link de todos eles estão aqui no box de informações. Você compra, não acrescenta nada no seu valor final e você me ajuda. Ok, pessoal? Um beijo e espero estar aqui no próximo mês para poder fazer o review desses outros livros. Tchau, tchau!